Glória a Deus, aleluia. Diga comigo, doutrinas básicas. Aleluia. Irmãos, esses dias, né, você tem se exposto a essas doutrinas básicas de Cristo. E eu creio, irmãos, que antes da gente avançar, tem pessoas que elas querem conhecer mais coisas, mas elas não conhecem o básico. Antes da gente avançar para outras coisas, para doutrinas mais profundas, há uma necessidade da gente conhecer pelo menos o básico. Amém, gente? E tem pessoas que não conhecem o básico e elas querem se aprofundar para outras coisas. Eu às vezes converso bastante, né? Deus me concedeu a oportunidade de ter portas abertas em muitos lugares, inclusive em meios teológicos, que Deus me abriu as portas para que eu tivesse contato com irmãos, com teólogos, com doutores, e a gente sempre conversa com algumas coisas. E às vezes muitos irmãos, sabendo que eu tenho esses acessos, eles mandam para mim perguntas de coisas tão difíceis que eu fico imaginando, rapaz, eu acredito que não era interessante essa pessoa conhecer isso agora, porque para ela não seria tão bom se ela não conhecesse primeiro o básico, né? E às vezes eu vejo pessoas que elas entram por esses caminhos porque é polêmico, né? É o que está se falando na internet, é o que as pessoas comentam nos grandes podcasts da vida, mas para a gente poder se aprofundar, a gente precisa primeiro do básico, amém, gente? Então, às vezes as pessoas perguntam, né, questões difíceis da teologia, por exemplo, doutrina dos anjos. É um negócio difícil, gente, não é fácil ensinar sobre os anjos. No próprio movimento Palavra da Fé, nós temos poucos nomes que falaram sobre os anjos, porque esse não é um assunto tão fácil de se falar, tá certo? Então, às vezes, não vale a pena você abrir um assunto como esse para estudar sobre a doutrina dos anjos sem ter o conhecimento da doutrina básica de Cristo, amém, gente? Aquilo que é essencial para uma vida, para uma vida comum, saudável, bíblica, numa igreja local, como por exemplo, a fé em Deus, o ensino de batismos, que são questões essenciais para o dia a dia da igreja, arrependimento de obras mortas, como a Aurélia expôs sabiamente aqui, e também nós iremos falar agora sobre a doutrina da imposição de mãos, amém? Você já veio para cultos, alguém já colocou as mãos sobre você? Algum professor, algum pastor, algum homem de Deus já colocou as mãos, e às vezes a gente se pergunta, por que tem que colocar as mãos? Se não colocar as mãos, será que recebe ou não recebe? Como é que funciona isso? Eu sou de um tempo, irmãos, que as pessoas diziam, só recebe se cair. Fulano foi lá na frente, não caiu, não recebeu não. E aí eu lembro que muitas vezes eu me jogava. Eu já estive dos dois lados, do lado que empurrava e do lado que se jogava, para as pessoas pensarem que eu tinha recebido, né? Já que tinha essa teoria, né? Mas na verdade, irmãos, a gente ensina, né? Tem uma matéria no Rema chamada Manifestações do Espírito e tem outra chamada Unção, amém? E a gente aprende que nada disso em si é a unção, mas são reações, né, ao poder de Deus. Existem reações voluntárias, reações involuntárias, né? Você levanta as mãos, você corre, você grita, né? Você chora, e pessoas podem até cair, né? Mas isso não é a unção em si, mas sim reações ao mover de Deus, quando a pessoa tem um contato com o mover de Deus, amém? E reação, você não pode dizer assim, né? Sabe de uma coisa, eu agora decido e vou cair. Não é assim, né? Só acontece isso se o poder de Deus vir sobre a pessoa e as pernas não conseguirem, né? Eu lembro que minha sogra não conseguirem se firmar, né? Minha sogra, ela dizia o seguinte, que ela quando chegou na igreja Verbo da Vida, onde ela se expôs ao conteúdo do Rema, né? Você sabe que o Rema é uma escola interdenominacional, mas funciona no Brasil nas igrejas Verbo da Vida, amém? Fora do país funciona em outras igrejas, dependendo da nação. Mas, quando ela chegou na igreja Verbo da Vida, ela disse que tinha um pregador ministrando, e era o pastor Manassés Guerra, né? Ministro de música, um homem de Deus, supervisor do ministério e tudo. E aí, pastor Manassés Guerra estava ministrando, e ela viu que as pessoas estavam caindo, e ela disse assim, eu não vou cair. Conversa essa de cair, quem cai está endemoniado. Quem cai está com demônio, então eu não vou cair. E aí ela disse que quando ele chamou lá na frente, ela disse que fez assim, ó, fez a base, né? Quem já lutou alguma arte marcial sabe, né, que existe a base, né, que você faz, né? Luta karatê, né, você já sabe. E ela disse que fez a base, né? Disse assim, eu quero ver eu cair agora.
Irmãos, ela disse que quando o poder de Deus veio, ela disse que nem lembra de base, nem lembra de nada. Ela disse que foi jogada, arremessada longe por causa da unção. Irmãos, deixa eu só dizer algo para você. Quando Deus está se movendo, coisas poderosas acontecem, amém? Deixa eu só dizer para você um fundamento bíblico para isso no Novo Testamento. Só para você entender, não é esse o assunto em si, mas só para você entender que isso está associado muitas vezes à imposição de mãos. Diz as Escrituras, irmãos, lá em Apocalipse, capítulo 1, que João, quando viu o Senhor Jesus Cristo, diz a Bíblia, né? Eu, João, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Quando ele teve contato com o Cristo ressurreto, o Cristo glorificado, ele caiu aos pés de Cristo como morto. Fantástico isso, né, gente? E Jesus o tocou e disse assim: João, escreve as 7 igrejas da Ásia Menor. Amém, gente? Então, esse é um texto, existem outros textos também. Jesus, quando aparece para Paulo, quando Paulo estava indo perseguir os cristãos em Damasco, Jesus aparece para ele e diz: Paulo, Saulo, Saulo, não é porque tu me persegues. Diz as Escrituras que ele cai por terra, amém, gente? E ele vai perguntar: quem és tu, Senhor? Ele: eu sou Jesus a quem tu persegues, amém? Apesar da Bíblia não mencionar nenhum animal, né? Paulo caindo de nenhum animal, mas diz que ele caiu por terra, amém, gente? Então, provavelmente, apesar do texto não dizer, mas provavelmente Paulo estava fazendo esse transporte, né, em algum animal, porque era 280 quilômetros. Então, ainda que o texto não fale, mas existe essa dedução lógica. De qualquer forma, ele caiu. Amém, gente? Nós temos também outra ocasião, quando vão prender o Senhor Jesus Cristo e perguntam: cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Quem é o nosso Senhor, né? Quem é Jesus Cristo? E aí Jesus fala: eu sou. E diz a Bíblia que os soldados recuando, caindo por terra. Meu Deus do céu, fantástico isso, né, gente? Então nós temos sim algumas referências bíblicas que apontam para casos de pessoas que chegam a cair e elas não estão endemoniadas. Amém, gente? Agora, uma pessoa possessa de espíritos também pode cair, a gente sabe de tudo isso, mas existe o fogo autêntico. Amém, gente? E nós cremos nisso, isso é maravilhoso. Aleluia! Glória a Deus. Então, fica disponível, porque Deus quer alcançar a sua vida. Diga comigo: imposição de mãos. Então, irmãos, a Bíblia ela nos mostra, né, várias formas que essa doutrina básica de Cristo ela é utilizada como um dos princípios também elementares, né, fundamentais da doutrina de Cristo. Nós encontramos ela no Antigo Testamento sendo utilizada, mas em forma de doutrina de Cristo, nós a vemos no Novo Testamento de uma maneira mais fundamentada, conforme a palavra do Senhor vai nos apresentar em alguns textos. Agora, normalmente ela era utilizada usando uma crença por trás, amém, gente? Não existe nada desse contato sem primeiro acreditar nisso, amém? Precisa de uma crença, precisa desse contato. Mas só para você entender o que eu estou explicando aqui para vocês, a imposição de mãos, isso eu aprendi quando eu não vou lembrar da idade não, meu Deus do céu, eu estou ficando velho, gente, meu Deus, eu já tenho 2 cabelos brancos, eu vou mostrar a vocês. Então veja só, eu lembro que meu primeiro pastor, pastor Tony, lá em Arco Verde, ele dizia assim: olha, a doutrina da imposição de mãos é a lei de contato e transmissão. Ele dizia desse jeito: é a lei de contato e transmissão. Quando nós vemos de fato nas Escrituras, parece que a Bíblia indica para isso mesmo. É uma das maneiras de se comunicar algo. Você comunica por meio da imposição de mãos. Amém, gente? E isso é uma doutrina bíblica e nós precisamos aceitar à luz das Escrituras. Assim como acontece em toda doutrina, existem extremos de um lado e de outro, né? Existem posições teológicas que falam que não se pode impor as mãos só pode impor as mãos para separação para o ministério. Não se pode impor as mãos para mais outra coisa. E a Bíblia mostra a imposição de mãos para abençoar pessoas, para pessoas serem curadas, amém, gente? Para separar pessoas para servir no diaconato, conforme Atos dos Apóstolos. Então nós encontramos isso nas Escrituras. A Bíblia fala sobre impor as mãos sobre os enfermos, amém, gente? Então, o outro extremo é pessoas que falam assim: olha, tudo você tem que impor as mãos. Então, vamos ungir esse púlpito
e eu vou agora impor as mãos nesse púlpito e eu vou declarar que ele seja cheio do Espírito Santo. Estou brincando. Eu vou ir para esse caminho de começar a impor as mãos em tudo, em todo tipo de objeto, né? E começar a impor as mãos como se de fato fosse transmitir alguma espécie de poder para aquele objeto. Apesar da gente reconhecer que a Bíblia nos mostra, irmãos, que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor tem nos dado e o Senhor tem abençoado, amém? Então, a partir do momento que o Senhor nos deu, já é abençoado, e nós somos gratos a Ele por causa disso, amém, gente? Agora a gente só precisa aí de um equilíbrio para podermos caminhar de uma maneira saudável, amém? Esses dias eu estava lá na igreja, né? Eu estou há 1 ano já pastoreando, e uma irmã comprou um carro e ela disse: pastor, eu queria que o senhor fosse lá impor as mãos no motor do carro. Gente, vocês se riam um pouquinho comigo, é que eu sou engraçado mesmo. Eu lembrei do Alto da Compadecida. Lembra da cachorrinha, né? Do enterro em latim, do velório, né? Do enterro, né? Em latim. Segundo Chico, não era em latim, não era em latino. Uau, 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 uau. E aí, disse que o bispo, né? Ele ungiu o motor do carro do Major Antônio Moraes. Quem é das antigas lembra do Alto da Compadecida que eu estou dizendo. Aleluia. E aí, irmãos, eu lembro que a irmã disse: eu queria que o senhor fosse lá para orar, né, impor as mãos no meu carro, no motor do carro. E aí, irmãos, eu cheguei, coloquei as mãos na irmã e eu disse: pai, muito obrigado. Encostei no carro assim dela: muito obrigado pelo senhor ter dado esse carro a ela. Eu te agradeço, Senhor, pela vida dela, pelo Senhor prosperando. Obrigado porque esse objeto será utilizado para a tua glória. E aí eu orei pela irmã e pela sabedoria, amém, gente? E agradeci pelo objeto que Deus tinha dado a ela. Mas não necessariamente fui ungir o carro, mas também não falei nada para não tirar a esperança e a alegria da irmã, amém, gente? Aleluia, diga glória a Deus. Aleluia. Então a gente precisa somente de equilíbrio relacionado a isso. Olha só, a palavra do Senhor Deus diz lá em Levítico capítulo 3, versículo 2, capítulo 4, versículo 15, algumas instruções de como funcionava na consagração de ofertas e holocaustos, a doutrina da imposição de mãos, que ainda não estava formulada como doutrina de Cristo. Diz assim, ó: e porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e a imolará diante da porta da tenda da congregação, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor, né? E aí ele vai explicar algumas instruções. E na próxima referência ele vai dizer assim: os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e será imolado o novilho perante o Senhor. Isso está em Levítico capítulo 3, versículo 2, capítulo 4, versículo 15. Amém, gente? Então são alguns recortes que falam sobre isso. Então no Antigo Testamento existia essa ideia da consagração de ofertas. A ideia de consagrar é separar, né, para um propósito específico, é separar no sentido de ser santificado ao Senhor. Amém? Então os sacrifícios no Antigo Testamento, normalmente se colocava as mãos naquele sacrifício, como que obedecendo uma lei não somente de consagração e de separação, mas até de transmissão de uma maneira representativa. Então, às vezes, aquele animal que seria lançado fora, que representaria levando para fora o pecado das pessoas, era colocado as mãos sobre ele, como se ele tivesse sendo esse bode mesmo que iria carregar os pecados para longe da comunidade, para longe das tribos. Amém? Então isso existia num contexto de fé, de uma maneira mais associada à Bíblia. Amém, gente? Então nós encontramos isso sim no Antigo Testamento, e outras questões também são apresentadas, até na transmissão de dons a Bíblia fala sobre isso, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Se você quiser conferir Deuteronômio 34, no versículo 9, ele trabalha essa questão, né? Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto o que aconteceu? Moisés impôs sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então veja que Moisés colocou as mãos sobre ele e algo foi comunicado. Amém, gente? Isso no Novo Testamento vai se seguir e vai ser expandido de uma maneira mais clara à luz das Escrituras. Da mesma forma, no Antigo Testamento era utilizado para abençoar, conforme Gênesis 48, versículo 14 e 15. Nós também vemos
Normalmente, quando os patriarcas eles estavam perto de morrer, eles chamavam os seus filhos, normalmente chamavam o primogênito, e eles oravam, abençoavam aquele filho e transmitia algumas palavras de bênção. Isso estava muito associado à aliança que eles tinham com o Senhor. Amém, gente? Então eles transmitiam alguma coisa, abençoando ali os seus filhos. Agora, na prática, isso pode ser utilizado hoje também. Amém, gente? Eu sei que existe o extremo, como eu disse, de pessoas que falam não se pode colocar as mãos em ninguém de forma nenhuma por causa de alguns extremos, mas a gente vai seguir o que diz a Bíblia. E a Bíblia mostra que é possível você usar a sua mão para abençoar alguém. Amém? Então você pode colocar as mãos na cabeça do seu filho e abençoar a vida do seu filho. Amém? Você pode fazer isso, não há nenhum problema relacionado a isso. Eu faço isso direto com meu filho lá em casa, com Isabela também. Principalmente Isabela, aleluia, que ela está ligada 220. Daniel está tranquilo, Isabela está... Eu fico brincando dizendo que quando eu cheguei lá na igreja, porque o pessoal cria aquela ideia, né, de que filho de pastor é perfeito, né? Infelizmente ainda tem isso, né? E aí, no primeiro culto, eu disse assim, gente, meus filhos são seres humanos normais, pode ser que vocês percebam que logo, logo eu vou estar pregando e um deles vai estar saindo daqui pela parede, porque eles estavam comendo a parede assim. E aí eu fiquei brincando com os irmãos, enquanto isso, meu filho Daniel estava passando nas cadeiras, pegando os envelopes de dízimo e rasgando. Aí eu, misericórdia, peguei lá aí. Então, gente, a gente precisa entender que a gente precisa orar pelos nossos filhos, abençoar a vida deles, amém? Aleluia. Então a Bíblia mostra essa ideia de você impor as mãos e você abençoar. Agora, se tratando no Novo Testamento, aí nós temos uma doutrina mais formal, mais organizada à luz do Novo Testamento. Então nós veremos tanto Jesus, apesar que era um momento de transição, mas Jesus estava inaugurando algo, como seus discípulos, e Paulo vai trazer instruções sobre essas coisas, amém? Então você vai ver vários casos Jesus impondo as mãos sobre pessoas para que elas recebam cura, para que elas sejam curadas. Então nós podemos impor as mãos. Para ser sincero a você, há uma ênfase maior na Bíblia da imposição de mãos do que necessariamente o óleo. Você sabia disso? Há uma ênfase maior na imposição de mãos do que necessariamente o óleo que as pessoas utilizam para ungir, para orar por pessoas e tal. Mas a Bíblia enfatiza mais a imposição de mãos e a oração da fé, ou seja, fé e a imposição de mãos estão mais associadas. Agora sim, gente, por favor, não entenda mal isso que eu vou dizer, mas você sabia que às vezes só o fato de estender os braços é uma atitude de fé? Porque a Bíblia diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E aí eu sempre, quando ministro por pessoas que Deus tem me direcionado para dar uma palavra sobre cura, até eu conversava com a irmã Shirley sobre isso ontem. Ela lembrou de uma palavra que eu havia dado a ela e ela compartilhou isso comigo. Ela disse assim, que eu tinha dito a ela, você vai impor, doenças vão surgir, você vai impor as mãos e as pessoas serão curadas. Então o fato às vezes de alguém chegar perto de você se reclamando, se queixando de alguma enfermidade, é uma oportunidade de você em fé impor suas mãos e a pessoa receber a cura. Amém? Então o fato de você estender suas mãos é também um ato de fé para ministrar cura para as pessoas. Amém, gente? Glória a Deus, Deus é bom demais. Por favor, abram em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Eu queria que, por favor, se a mídia colocasse aqui do versículo 1 ao versículo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 3. Aqui nós temos na separação para o ministério, e até o envio mesmo. Veja só, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Próximo verso. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Aí agora o texto vai explicar como foi feito isso. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então veja que nós temos a doutrina da imposição de mãos aqui sendo utilizada para separar alguém para o ministério e enviar essa pessoa. Amém, gente? Ou seja, a pessoa foi separada,
né? Deus já havia chamado antes, mas houve um reconhecimento da liderança e essa pessoa foi separada e enviada. O que é interessante que o próximo texto, para você entender que como existe uma conexão desse ato natural com o sobrenatural, o próximo versículo diz assim, ó, versículo 4, só para vocês entenderem. Ó. Pode colocar, por favor. Versículo 4. Eu já ia citar. Enviados, pois, pelo... Quando você volta para o 3, o versículo 3, impondo sobre eles as mãos e jejuando, o despediram. Impondo as mãos, o despediram. Parecia só algo natural da liderança. Mas o texto vai dizer que eles foram enviados pelo Espírito Santo. Vocês estão percebendo a conexão aqui que existe? De um ato que aparentemente é simples, básico, natural, mas existe o sobrenatural por trás. Existe um agir de Deus por trás. Isso é fantástico. Eles disseram, fomos enviados pelo Espírito Santo. Eles poderiam dizer assim, nossa liderança colocou as mãos sobre nós e Deus nos enviou. Estava tudo associado, amém, gente? Porque Deus trabalha normalmente dessa maneira, sempre se utilizando de homens e de servos do Senhor, amém? Então, essa doutrina ela é utilizada no Novo Testamento nessa questão também da separação para o ministério e o envio de homens e servos do Senhor. Ainda no Novo Testamento nós vemos na transmissão de dons, essa doutrina ela é utilizada também, muito mesmo, né? Interessante quanto a Bíblia fala sobre isso, até na imposição de mãos para pessoas serem cheias do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 17, diz a Bíblia que Filipe, só para você entender o contexto, Filipe prega o evangelho em Samaria e Filipe manda chamar os apóstolos do Senhor, Pedro, né, João, para que eles colocassem as mãos sobre as pessoas e elas recebessem o Espírito Santo. E o texto diz, Atos 8, versículo 17, então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Amém? Então olha que legal, gente, essa ideia da imposição de mãos para transmitir, comunicar algo. Isso é maravilhoso, amém, gente? Quando a gente impõe as mãos, a gente deve crer em Deus, que algo vai ser comunicado para aquela pessoa. Nós cremos nesse negócio, nós cremos no poder de Deus para essas coisas também. Aleluia. Agora, existem algumas instruções que o apóstolo Paulo vai dar para Timóteo sobre a imposição de mãos. E eu acredito que é importante a gente compreender. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Está aqui nesse texto, nós temos um outro texto também que eu vou ler logo mais. Mas aqui Paulo diz assim, ó. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Então, quando nós estamos às vezes em um ambiente de culto, que há um mover de Deus na igreja, ministérios, dons podem ser reavivados através da imposição de mãos da liderança, do ministro, do homem de Deus que está ali. Não sei se já aconteceu com você, de você passar aquele momento de desânimo ministerial, de você querer desistir de tudo e você achar que nem foi chamado por Deus. Se você ainda não passou por isso, talvez você não é chamado por Deus. Porque todo mundo que é chamado por Deus, normalmente duvida se foi chamado. E essa dúvida não é porque a pessoa não está crendo que Deus o chamou, mas é por causa das pressões que se apresentam, situações que surgem para tentar nos tirar do propósito de Deus. E, irmãos, quantas vezes já aconteceu isso comigo? Eu chegava na igreja desanimado. Eu dizia, eu quero lá saber de igreja, de ministério. Eu vou só congregar, sentar lá atrás, terminar o culto, eu vou embora. Não vou nem falar com ninguém para não brigar. E aí eu lembro que eu começava a congregar, ouvir a palavra do Senhor, irmãos, e estava tendo um evento na igreja. E de repente o ministro vinha de lá e dizia assim, tem um homem de Deus aqui que Deus escolheu e você estava dizendo no caminho quando vinha para cá que ia desistir de tudo. Vem aqui à frente. Existe um agir de Deus para renovar, para reavivar o dom de Deus na sua vida. E eu não vou não. E quantas vezes esses homens de Deus, profetas, homens de Deus na igreja, eles saíam do local que estava e diziam assim, eu estou falando com você. E colocava as mãos, e irmãos, e uma nova esperança surgia. E eu começava a dizer, sabe uma coisa, eu não vou desistir não, é verdade. O Senhor me escolheu, o Senhor me chamou. Por isso que é importante a gente se expor a ambientes do grande mover de Deus. Amém, gente?
Porque a nossa esperança é reavivada, porque o dom de Deus é reavivado. Aleluia, glória a Deus. Se tem alguém aqui assim nesse contexto, vai que Deus usa o vaso magro, aleluia, para dizer para você: não desista, amém? A sua esperança não será frustrada. Onde os seus olhos alcançarem, os seus pés também chegarão. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Existe um chamado, existe uma vocação que é maior do que você, que muitas vezes está engolindo você. Por mais que você fuja, mas o poder de Deus, o chamado, a vocação de Deus está consumindo. É algo que vem de dentro, que é maior do que você fala igual o apóstolo Paulo. Paulo fala assim: pesa sobre mim a responsabilidade das igrejas. O que é que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim: gente, por mais que eu saiba fazer outras coisas, eu sou fazedor de tendas, rapaz, eu sou um homem culto, eu sei viver de outra forma, mas sobre mim existe um peso da responsabilidade do chamado apostólico, ou seja, a responsabilidade das igrejas. Então tem homens e mulheres de Deus aqui que talvez por alguma razão você quis sair um pouco daquilo que Deus tinha para você por causa de algum desânimo. Mas assim diz o Espírito Santo: a minha unção está sobre vocês, a minha graça está sobre vocês, e foi para esse tempo que eu escolhi vocês, diz o Senhor dos Exércitos. E o sinal da minha presença, da minha glória, é que você vai experimentar um grande mover que vai reavivar aquilo que eu tenho para você. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua unção, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Aleluia. Obrigado, Senhor. Vendavais surgem para tentar tirar servos do Senhor do propósito, mas o Senhor se utiliza de outras pessoas para nos reavivar, amém, gente? Isso é importante nós seguirmos segundo as Escrituras. Aleluia, diga glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Isso é maravilhoso, irmãos, aleluia. Nós vemos também em Marcos capítulo 10, versículo 16, essa doutrina sendo utilizada para abençoar. Você lembra até que Jesus abençoava as crianças? Marcos 10, 16 diz assim: então tomando-nos nos braços e impondo-lhes as mãos, os abençoava. Amém? Então abençoando as crianças, nós vemos aqui no Novo Testamento também. Glória a Deus. Marcos 6, versículo 5, nós vemos sendo utilizada essa doutrina para curar, a imposição de mãos. Jesus fala sobre isso também no final do Evangelho de Marcos: imponham as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amém? Aleluia, glória a Deus. Pelo incrível que pareça, nós não encontramos na Bíblia a doutrina da imposição de mãos para expelir demônios. Você sabia disso? Essa lei do contato e da transmissão, nós não encontramos para expelir demônios. Nós encontramos a ideia de, não é o crente tocando na pessoa para expulsar o demônio. Nós encontramos o crente, quando tem contato com alguém possesso de espíritos, ele fala para ele. Amém? Ele fala para ele e ele diz: em nome de Jesus, espírito maligno, saia dessa pessoa. É interessante isso de ser observado nas Escrituras. Amém? Nós não conseguimos encontrar casos nesse contexto. Amém? Agora, não há nenhum problema de você ir orar, você não sabe, e você colocou a mão na pessoa e se manifestou. Não há nenhum problema, mas não precisa você ficar lá brigando, querendo pegar o pescoço da pessoa, né? Vem que eu tenho que segurar, se eu não segurar não cura. Não é assim. Você simplesmente pode orar para que a pessoa seja curada, seja liberta daquela possessão em nome de Jesus. Amém, gente? Eu lembrei de umas histórias minhas. Eita, Jesus. Mas isso acontece, né, gente? Eu lembro, irmãos, que eu não tinha conhecimento sobre essas coisas. Eu achava que tinha que sempre ir lá em cima mesmo. Eu brincava dizendo assim, que eu não sabia se eu expulsava ou se eu invocava, né? Porque eu, quando chegava para orar por alguém que diziam que essa pessoa estava com possessão, estava sendo possessa de espíritos, eu não dizia assim: em nome de Jesus, todo mal, solte a vida dela agora, ou senão Satanás, solte a vida da pessoa. Não, eu dizia assim: eu quero o guia, o cabeça, o líder que está nessa pessoa.
E eu junto com um amigo meu lá de uma denominação, lá em Gravatá, a gente chegava e a gente dizia assim, vamos lá, o cabeça, eu não quero o fraquinho não, eu quero o guia. O cabeça dessa alma. A falta de conhecimento, irmãos, nos leva para essas coisas, né? E simplesmente você não precisa chamar o guia para a pessoa poder ficar livre, né? Manifesta agora o guia, não precisa. Você simplesmente diz toda a influência de Satanás na vida dessa pessoa, no poderoso nome de Jesus, solte a vida dela agora. Amém, gente? Não precisa, Satanás é Satanás. É o quê? O que ele quer fazer? Roubar, matar e destruir. Pronto. E a gente perguntava nome, endereço, telefone, CPF. A gente entrevistava mesmo, irmão. Não tinha esse negócio, não. Até colocar para o demônio ler o Salmo 91, a gente colocava. Estava lá a pessoa de joelhos, já sofrendo há não sei quanto tempo, Aurélia. E a gente dizia, só sai daqui quando lê o Salmo 91. Falta de conhecimento, irmãos. Pessoa lá de joelhos sofrendo e a gente diga, repita comigo, o que habita ele, o que habita. São muitas histórias, tem até demônio analfabeto, tem tudo sem imaginar. Tudo sem imaginar tem. E alguns que eu nem posso dizer aqui, só se fosse em sala de aula, aleluia. Então, irmãos, todas essas coisas acontecem, mas a gente precisa agir segundo as Escrituras, amém? E pronto, e obedece ao Senhor e as coisas acontecem com a graça do Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Nós vemos também para manifestar a glória de Deus por meio de sinais e prodígios. Por exemplo, Atos dos Apóstolos capítulo 5, versículo 12, 19, versículo 11. São textos que passam para nós essa ideia, irmãos, do poder de Deus sendo manifestado através também da imposição de mãos. Olha o que diz Atos 5,12. Não sei se eles colocaram aqui, mas pode colocar Atos 5,12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E aí o texto vai prosseguir. Mas veja, muitos sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Ou seja, através das mãos dos apóstolos. Amém, gente? Isso pode acontecer também através das nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Diga, Deus é bom. Aleluia. Agora, irmãos, Paulo vai instruir Timóteo e ele vai dizer assim, olha, a ninguém impõe as mãos precipitadamente. Não te faça participante dos pecados dos outros, das outras pessoas. Deixa eu só explicar isso, porque existe um extremo nesse contexto. Faz alguns anos que eu li um livro, eu não vou dizer o nome do livro, mas eu li um livro que o autor dizia o seguinte, que é possível um crente ficar possesso de espíritos, e nós não cremos que um crente fica possesso de espíritos, porque nós definimos que possessão, irmãos, é ter o controle, o domínio sobre o espírito, a alma e o corpo de uma pessoa. Satanás ainda pode alcançar a mente de alguém, pode alcançar o corpo de alguém, mas o espírito recriado em Cristo Jesus, ele não tem como ter o controle. Amém, gente? Então, nesse livro, eles defendiam que Satanás tem o controle do espírito, da alma, de tudo. E eles iam mais além. Eles diziam que se um crente vestir uma roupa de alguém que estava com espírito, aquele espírito que estava na pessoa passa para o crente. E mais, se um crente tiver contato com uma pessoa cheia de espíritos, irmã Shirley, e essa pessoa tocar no crente, passa o demônio para o crente. Aí eu fiquei brincando, tá com você? Tá com você? Meu Deus do céu. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que pensa que o que Paulo está dizendo, a ninguém impõe as mãos precipitadamente, não te faças participante dos pecados alheios, é como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, se você orar por alguém em pecado, o pecado da pessoa vai vir para você. Não, não é isso. O que Paulo estava instruindo Timóteo é que Timóteo era um jovem pastor e que precisava de auxílio de outros pastores. E para essa urgência de levantar pastores, ele não podia errar. Porque se ele errasse na pressa, poderia ser que ele escolhesse alguém neófito, alguém que não tivesse maturidade suficiente, ou até alguém que estava em pecado, vivendo uma vida de imoralidade, e ele desse o selo de aprovação pastoral para alguém que não estava aprovado.
E sendo assim, estava sendo participante daquela condição da pessoa. Você sabe, irmão, se tem alguém que está numa realidade de adultério, por exemplo, ou independente da questão do pecado, e eu, como um pastor de uma igreja, eu promovo aquela pessoa para ser um pastor auxiliar, eu estou promovendo o pecado. Não é assim, gente? Eu estou sendo participante. Muitas pessoas que souberem disso vão dizer assim: eu não vou mais para aquela igreja não, Deus me livre. O pastor colocou alguém para ser pastor auxiliar dele que está em adultério, e todo mundo sabe, a cidade toda sabe. Então eu não vou ser participante dos pecados de alguém. É nesse sentido que Paulo fala: não imponhas precipitadamente as mãos sobre alguém, não te faça participante do pecado de outro. Amém, gente? É nesse contexto que Paulo vai instruir o jovem pastor Timóteo. Amém? Então, que essas instruções, elas servem para as nossas vidas, para a gente poder avançar no reino de Deus. Amém, gente? Aleluia, diga glória a Deus. Aleluia. Então a palavra do Senhor vai falar muito sobre isso, vai falar sobre transmissão de dons, né, através do presbitério. Está em 1 Timóteo 4, versículo 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido, mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Então, o grupo de presbitério aqui estava associado a pastores, né, a liderança. Um grupo de líderes, eles colocaram as mãos sobre um jovem chamado Timóteo, né, que foi pastor, ministro, auxiliar do apóstolo Paulo. E esse homem recebeu um dom da parte do Senhor. Amém, gente? Então é possível isso acontecer. Isso é possível. Agora, é tudo debaixo de orientação bíblica, de direção do Senhor. Amém, gente? Não é simplesmente conveniência. Eu não vou simplesmente chegar para alguém e dizer assim: estou passando agora para você o dom de cura. Não, não é assim. O dom não é meu, o dom é do Senhor. Amém, gente? E pela unção do Senhor, se o Senhor direcionar, nós podemos compartilhar algo que o Senhor já está direcionando. Amém? Agora, o que eu acho interessante no Rema é que você se expõe a ouvir a palavra do Senhor durante os 2 anos, e quando é no término da matéria, no término do curso, né, do Rema no geral, quando vai se formar ou antes de se formar, existe uma aula que é só de imposição de mãos. A gente chama de culto de imposição de mãos. E então todos os alunos, né, que estão aptos para isso, eles vêm à frente e eles recebem a imposição de mãos. E muitas vezes ali Deus traz direções para a vida toda da pessoa, para a caminhada ministerial. Irmãos, eu lembro como se fosse hoje o culto de imposição de mãos que eu participei em 2009, quando eu me formei no Rema. Eu lembro como se fosse hoje que Deus se utilizou de um pastor auxiliar, ministro do Senhor. Ele colocou as mãos sobre mim, e esse homem começou a falar de coisas na minha vida ministerial que eu estou vivendo hoje. Até dons que foram despertados depois, que no momento que estava sendo falado, eu achava que não era para mim. Não tem quando você se vê de maneira incapacitada. Então eu achava: não, isso aqui não dá para mim. Mas Deus já estava se utilizando de alguém para dizer assim: é para você. E anos depois eu estava experimentando aquilo. Então veja a importância, irmãos, dessa doutrina da imposição de mãos. Diga glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Isso é maravilhoso demais. Fica tranquilo, eu estou caminhando para o fim. Mas eu queria só mostrar para vocês, conversar um pouco aqui com vocês, algumas coisas sobre o que a palavra de Deus tem direcionado sobre tudo isso. Então nós vemos sendo utilizado para abençoar, sendo utilizado para cura, para separação, para o ministério, envio de homens e mulheres, né, servos do Senhor. Nós encontramos Paulo falando sobre a ideia de compartilhar dons nesse sentido. Paulo traz um alerta: qual é o cuidado? Não imponha as mãos precipitadamente, ou seja, não seja precipitado para reconhecer algum dom na vida da pessoa, se de fato a pessoa não está aprovada. Amém, gente? A gente sabe que o chamado para o ministério não se dá somente com a ideia do carisma que a pessoa tem, do dom que a pessoa tem. Mas Deus normalmente, quando chama alguém para o ministério, Deus vai trabalhar no caráter daquela pessoa. Amém? E a gente brinca, né? Eu até quando ensino lá na igreja para os líderes da igreja ou ministros, eu falo que é a regra dos 3 Cs.
né, que é caráter, competência e carisma. Então, o homem de Deus, ele precisa ter não somente carisma, o dom, mas ele precisa ter também caráter e competência. Amém? Você conhece aquela pessoa que a pessoa tem um caráter, a pessoa tem um caráter que evidencia Cristo, mas todo mundo sabe que ele não foi chamado para atuar naquela função que está. Então, assim, é alguém de caráter, mas não tem o dom em operação através da vida da pessoa. Então, muitas vezes ele vai estar atuando em outra área e não naquela que foi, muitas vezes, confiado ou que ele pensa que tem. Então, é sempre bom a gente contar com essas coisas, né? Caráter, competência e carisma. A competência, muitas vezes, ela é desprezada. Mas a competência, irmãos, é a habilidade. Amém, gente? A gente precisa de pessoas competentes para fazer as coisas na obra do Senhor. E isso vai também, irmãos, isso vem também através do estudo, da dedicação, de você se expor a um treinamento para um crescimento. Amém? Glória a Deus. A Bíblia fala sobre a instrução para um homem de Deus que é necessário que ele saiba manejar a palavra da verdade. Maneje bem a palavra da verdade. É alguém que se esmera no ensino, alguém que se aprofunda no estudo da palavra de dia e de noite, como diz as Escrituras. Alguém que busca, que conhece as Escrituras. Quando você tem alguém que se encontra nesses 3 Cs, caráter, competência e carisma, pode perceber que logo, logo Deus vai se utilizar da liderança e aquela pessoa será separada ou vai ser iniciado um treinamento ministerial. Amém, gente? Diga glória a Deus. Aleluia. Por favor, eu gostaria de chamar o louvor aqui. Nós já estamos finalizando. Eu quero só fazer 2 orações, amém? Aleluia. Espero que eu não tenha passado muito do horário, mas eu quero só fazer 2 orações aqui com vocês. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vocês já podem dedilhar algo nesse teclado. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua unção poderosa, pela tua graça poderosa. Eu te agradeço, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito, no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela tua unção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Existem algumas pessoas que estão aqui nesse momento que você está sofrendo com algumas enfermidades. Eu vou fazer da seguinte maneira, algo específico de pessoas que estão com dores nesse momento, que você sente a dor nesse momento, principalmente voltado para os ossos. Eu quero orar por você. Eu tenho uma palavra de Deus nessa área e eu quero só impor minhas mãos para você receber sua cura. Existe alguém que está com alguma dor, com algum problema nos ossos? Por favor, você pode vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelo direcionado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Pode ficar aqui. Aleluia. Eu vou descer agora para impor minhas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Deus me deu uma palavra, irmãos, que eu colocasse as mãos sobre as pessoas, que elas estivessem com problema nos ossos e elas iam experimentar o poder de Deus curando elas. E eu creio que assim vai ser com vocês. Amém? Aleluia. Creiam naquilo que nós falamos, na autoridade de embaixador do Reino Celestial, como ministro do Evangelho. Eu digo: toda dor, solte a vida do meu irmão agora, em nome de Jesus. Seja curado agora, em nome de Jesus. Toda dor saindo agora, em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, receba sua cura agora. Todo problema nos ossos saindo agora, em nome de Jesus. Receba seu milagre agora, em nome de Jesus. Obrigado pelo teu poder curador, Senhor, sobre a tua serva. No nome santo de Jesus, receba seu milagre agora, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Você, minha irmã, você sentiu o quê? É mesmo? Por favor, tem um diácono para me ajudar? Você pode segurar aqui, minha irmã, esse microfone? Na autoridade de embaixador do Reino Celestial, eu libero cura agora, no nome santo de Jesus. Seja curada agora, em nome de Jesus. Daí, poder de Deus.
Pode movimentar seu cotovelo, faça assim nos dois. No nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Pode movimentar. Aleluia. Doía muito aqui, não conseguia nem mexer a direção do carro. Sumiu. Acontecendo algo agora, gente, nela. Muita dor, muita dor. Muita dor aqui, gente. Está saindo aqui, em nome de Jesus. Vamos, curada. No poderoso nome de Jesus. Nome de Jesus. Aleluia. Já percebe algum alívio? Sim. Aleluia, vai sair tudo, tá bom? Feche os seus olhos. Eu posso colocar minhas mãos no seu joelho? Posso? Ok. Os dois, não é isso? Ok. Na autoridade do nome de Jesus, eu digo: joelhos, sejam curados agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, completamente curada, no nome de Jesus. Pode movimentar, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu agir na vida da tua serva, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Já percebeu algo acontecendo, não é isso? E assim vai ser 100% para a honra e glória do Senhor Jesus. Está feito em nome de Jesus. Então vamos fazer um pacote, não é isso? Ela disse que o ombro, coluna, as mãos, né, joelho, e a gente já faz um pacote e devolve para o dono, que é Satanás. Amém, gente? Na autoridade do nome de Jesus, como embaixador do reino celestial, eu digo: todas essas dores, solte a vida da minha irmã agora, em nome de Jesus. Seja curada em nome do Senhor Jesus. Toda enfermidade, soltando a vida da serva do Senhor, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Pode começar a fazer os movimentos e experimentar a cura do Senhor. Aleluia. Oi? Está melhorando. Aleluia. E vai melhorar 100% em nome de Jesus. Vamos lá? Aleluia. Sim. Um alívio. Glória a Deus. Deus é bom. E vai melhorar 100% em nome de Jesus. O Senhor? É mesmo? Ok. Aham. Entendi. No nome santo de Jesus, receba sua cura agora. No nome de Jesus. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu poder curador. Está aí o poder curador passando pela sua circulação. No nome santo de Jesus, seja curado em nome de Jesus. Está aí, confie no Senhor. O Senhor está fazendo algo poderoso. Aleluia. A senhora? As articulações. Não está mais, mas meu quadril está. Olha só, o poder do Senhor está disponível, amém? Ela recebeu a cura sem antes da gente orar, mas ela disse que ainda está doendo aqui. Tá certo? As mãos já estão curadas. Mas a irmã, por favor, coloque a mão aqui, onde ela sente a dor. Pode colocar a mão. Como embaixador do reino celestial, na autoridade do nome de Jesus, eu digo: toda dor, toda enfermidade, solte a vida da serva do Senhor Jesus agora, em nome de Jesus. Seja curada em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Tá aí, pode movimentar, já era a dor, em nome de Jesus. Aleluia, tá feito, tá curada em nome de Jesus. Aleluia. Ok, só pode virar para cá, só para as pessoas. Pode contar o que é que a senhora sente. Uma dor no ombro descendo pro braço. Eu não estava conseguindo levantar o braço. Não consigo levantar. E dá choque no braço. Até aí, Isso, só até aqui. ok. Vocês estão vendo, não é isso? Continuem olhando, amém, por favor, segura aqui. Na autoridade de embaixador do reino celestial, eu digo: toda enfermidade, toda dor, solte a vida da minha irmã agora, em nome de Jesus. Seja curada em nome de Jesus. Pode movimentar o braço, sem dor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.
Aleluia, obrigado, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Está percebendo algo? Aleluia, o Senhor está agindo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Curada e sarada em nome de Jesus. Está feito em nome de Jesus. O Senhor, pastor. Ok, ombro, né? Na autoridade de embaixador do Reino Celestial, eu digo em nome de Jesus, toda essa dor no ombro saindo agora, em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Está feito em nome de Jesus. Receba sua cura agora, no poderoso nome de Jesus. Toda dor saindo agora, em nome de Jesus. Receba seu milagre, minha irmã, na autoridade do nome de Jesus. Hoje cessa essa enfermidade no nome de Jesus. Receba a sua cura agora, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. A senhora. Na autoridade do nome de Jesus, eu libero cura agora, em nome de Jesus. Todos os braços, todos os joelhos, agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode começar a fazer movimentos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Curada e sarada, em nome de Jesus. Isso mesmo. Deus é bom demais. Está feito em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém. É mesmo? Sim. Dói tudo, do pescoço para baixo. Ok. Vamos crer no poder de Deus. Amém. Amém. Aleluia. Na autoridade do nome de Jesus, eu digo em nome de Jesus, toda dor solte a vida da minha irmã agora, em nome de Jesus. Toda enfermidade soltando a vida da serva do Senhor, em nome de Jesus, curada completamente, no nome santo de Jesus. Será um testemunho para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Está feito em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu disse que eram duas palavras, né? A segunda é, na autoridade do nome de Jesus, todas as pessoas que aqui estão, ou até que estão assistindo a gente, estão com problema renal, no nome de Jesus, cura agora, no nome santo de Jesus. Eu ouvi alguns relatórios de pessoas com cálculo renal, uma dor insuportável, mas o agir de Deus, o poder de Deus, a unção do Senhor está disponível, e cura se manifestando, no nome de Jesus, no nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém, 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 amém. Está feito, glória a Deus, amém.